plantas medicinais estão entre os principais recursos terapêuticos, seja na medicina convencional e também na chamada medicina alternativa. Estima-se que pelo menos 25% de todos os medicamentos modernos sejam derivados de forma direta ou indireta das plantas medicinais. E tem mais. Atualmente, o SUS oferece à população 12 medicamentos chamados fitoterápicos, que têm aí como suas matérias-primas as plantas medicinais. Mas para explicar melhor aqui para a gente no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a gente recebe a Jane Glebe Amaral, que é nutricionista, chefe de cozinha e professora universitária nas áreas de nutrição, gastronomia e farmácia, com especialização em fitoterapia e plantas medicinais. Eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite. Jane, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Lidiane, o espaço para que a gente possa falar um pouquinho dessa ciência, né, que é o uso tradicional e milenar das plantas medicinais e da fitoterapia. Legal. Jane, o que é que pode ser considerado um medicamento fitoterápico e os medicamentos que são derivados de forma indireta de plantas são considerados também fitoterapia? Já entram na classificação de medicamentos convencionais? Como é que funciona toda essa classificação? A gente precisa partir do entendimento que dentro do uso das plantas, que é o uso tradicional e milenar, né, realizado já de conhecimento de civilizações e povos tradicionais, inclusive aqui no Brasil, quilombolas, caboclos, indígenas, ribeirinhos, já faziam uso dessa ciência, né, do uso tradicional das plantas. E nesse contexto, a gente tem dois caminhos, que é o conhecimento popular, o conhecimento empírico, que chamamos de etnobotânica, e do outro lado, do pilar da fitoterapia, a gente tem o conhecimento científico, o conhecimento validado, que é a etnofarmacologia. Esses dois pilares são extremamente importantes para entendermos. Por quê? Ninguém estuda uma planta sem antes ela ter sido usada por um povo, por uma população tradicional, né? Então, a partir desse uso tradicional, extraindo os princípios das plantas através de chás, emplastos, gargarejos, né, garrafadas, a gente entende, dentro dessa outra parte da ciência, a forma de extrairmos esses ativos ou até mesmo usarmos todo o complexo das plantas em formas de cápsulas, comprimidos, que aí vamos chamá-los de fitoterápicos, quando eles apresentam uma outra formulação que não a planta in natura, que não uma planta rasurada, né, que é aquela planta seca, que a gente vai fazer um chá, que vamos fazer ali alguma outra forma que não encontremos nessa apresentação de um encapsulado, de um comprimido, como vamos chamar de fitoterápicos, tá? Uhum. O que seriam esses princípios ativos, né? Alguns exemplos desses ativos aí que são componentes das plantas. Lidiane, todas as plantas, elas vão ter os seus compostos ativos, né? Dentro da nutrição, a gente classifica lá que os alimentos têm carboidrato, proteína, lipídio. Dentro da fitoterapia, a gente busca os ativos que eles têm. Esses princípios são capazes de atenuar, prevenir, né, até mesmo no uso profilático de prevenção de doenças. Então, todas as plantas vão ter inúmeros ativos dentro delas. E cada um desses ativos age em um determinado receptor do nosso corpo para melhorar sintomatologias, afecções, doenças, né? Então, a gente tem o grupo das plantas estimulantes que vão agir ali no sistema nervoso central, melhorando o quê? Dando aquela energia extra, aquela disposição. Temos também ali o grupo das plantas ansiolíticas, que vão ter compostos que vão melhorar quadros até mesmo de ansiedade, de preocupação, essa questão que a gente tem com a saúde mental, usamos muito da fitoterapia para essa vertente. Então, para todos estes componentes que pensarmos dentro de saúde, as plantas, elas vão apresentar esses ativos, estão contidas dentro dos vegetais. E nós, conhecendo esses ativos, podemos fazer uso em benefício à nossa saúde.
Uhum. Já que você falou em benefícios, essa seria uma das perguntas que eu iria fazer agora na sequência. Os benefícios, então, de você ter como opção as plantas medicinais, os tratamentos fitoterápicos, né? E em quais situações as plantas, a fitoterapia, ela é contraindicada? Então, na verdade, nós temos, né, a política nacional, né, de práticas integrativas e complementares, que é uma política nacional onde se preconiza, se objetiva que utilizemos da fitoterapia no nosso sistema único de saúde, né? Que as unidades básicas de saúde tenham aí programas e projetos que fomentem, que projetem o uso da fitoterapia para toda a população brasileira. E nesse pensamento, até nesse entendimento, a própria Anvisa lançou em 2022 agora uma cartilha que explica o que é um fitoterápico, quais os ativos, como eles agem no nosso organismo, e o objetivo dessa cartilha é que toda a população tenha acesso a ela, tá? Então, a gente objetiva mesmo que todo mundo utilize dessa ciência em benefício à saúde, para qualquer afecção mais simplória, né? Então, uma gripe, uma dor de cabeça, um mal-estar, não há necessidade de partir imediatamente para um alopático, mas fazer uso dessas plantas que vão melhorar esses sintomas, esses agravos que não são crônicos. Agora, cabe também a compreensão em situações de saúde mais extremas que a gente tem ali a cautela e a coerência de não somente tratarmos com as plantas, mas buscarmos ali o conhecimento de uma equipe multidisciplinar, de um médico, de um profissional qualificado que direcione a melhor alternativa terapêutica. A contraindicação, nós vamos ter só um cuidado bem especial com mulheres grávidas e com pessoas que têm doenças crônicas. Não quer dizer que a gente não vá utilizar a fitoterapia, mas é necessário que o uso dessa terapêutica seja por um profissional qualificado, especializado, que conheça todos os mecanismos de ações desses ativos que a gente tem na planta e, eventualmente, alguma contraindicação, efeito adverso que podem trazer à nossa saúde, tá? No caso dos medicamentos convencionais, né, como você colocou, os médicos eles são responsáveis pela prescrição, né, desses medicamentos, desses tratamentos. Como você comentou agora, pessoas especializadas devem prescrever a utilização da fitoterapia, das plantas medicinais. Seriam pessoas da área da saúde? Qual seria o perfil desses profissionais, a capacitação desses profissionais? A prescrição de fitoterápicos, ela precisa, né, da orientação de um profissional especialista. Algum profissional que tenha feito uma especialização, uma pós-graduação nesse universo de conhecimento do uso das plantas medicinais e dos seus ativos. Por quê? Porque não dá para sair por aí orientando e prescrevendo sem conhecimento técnico científico validado. Veja, as plantas em excesso podem trazer toxicidade, podem trazer efeitos adversos. E se o profissional não tem conhecimento do que pode advir com o uso, né, das plantas e dos fitoterápicos, não cabe a prescrição e orientação. Na área da nutrição, desde 2013, somente nutricionistas com especialização podem fazer prescrição de fitoterápicos. Isso é uma resolução do nosso Conselho Federal e Regional de Nutrição. Então, nutricionistas, farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, desde que tenham uma especialização na área. Tá, Jane, você leciona na universidade nas áreas de gastronomia, nutrição e farmácia. Quando a gente fala em fitoterapia, muitas pessoas, e tratamento com plantas medicinais, muitas pessoas ainda têm um olhar equivocado, um olhar de preconceito sobre esses tratamentos complementares, né? Como que funciona o aprendizado, né? De que forma vocês da área da educação abordam o aprendizado de fitoterapia e de utilização das plantas medicinais para os profissionais em formação aí na área da saúde? Então, a gente vem num movimento, né, de mostrar o quanto a fitoterapia, as plantas, não é um conhecimento empírico, não é uma crença, não é um achismo, é uma ciência.
É uma ciência assim como a nutrição, é uma ciência assim como a farmácia, é uma medicina tradicional. Então, esse espaço vem se abrindo, e tanto para os meus alunos de farmácia, de nutrição, a recepção é muito bem, né, vinda, é acolhida. Por quê? Eles entendem a necessidade de buscar realmente o conhecimento sobre as plantas, sobre esses mecanismos de ações, e é preciso que a gente valide, né, essa ciência. Existe realmente uma descrença, né, nessa ciência. Ah, será que as plantas funcionam? Será que de fato tem efeito, né, benéfico? Sim, né, eu tinha muito esse questionamento, porque eu nasci na floresta, a minha infância toda, né, minha avó raizeira, benzedeira, trabalhava com o uso das plantas, e eu me questionava, será que isso não é uma ciência, não é só uma crença, um achismo da minha avó? E eu fui para o outro lado, para a universidade, ver que não, ali era o conhecimento etnobotânico, mas que era validado dentro da ciência. Então, a gente tem hoje uma abertura muito grande, a população tem se conscientizado para isso. Eu tenho muitas pessoas que se tratam com plantas e veem nelas ali a solução para muitos agravos da saúde. Perfeito. Jane Glebe Amaral, nutricionista, chefe de cozinha, professora universitária nas áreas de nutrição, gastronomia, farmácia, com especialização em fitoterapia e uso de plantas medicinais, gentilmente bateu esse papo com a gente aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru. Jane, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, viu? Eu que agradeço e fico à disposição. Agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!